o claustro manuelino da Batalha, a matriz de Vila do Conde, aliás, por todo o país, rara é a vila onde não se encontra uma presença manuelina. Nas letras avultam grandes nomes, o maior de todos é claro que é Gil Vicente, mas grandes cronistas como Garcia de Rezende, ou grandes poetas como Bernardino Ribeiro, como Sá de Miranda. Mas é claro que o facto mais notável de todo o reinado, mais notável pelas consequências que veio a ter na história portuguesa das décadas seguintes, foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Assim, pelos fins do verão do ano de 1499, entrou no Tejo o que restava da frota de Vasco da Gama, que tinha partido 2 anos antes. Os navios vinham carregados de especiarias e, sobretudo, traziam uma surpresa que se fez estremecer as bolsas de toda a Europa. Afinal, era possível carregar diretamente nos portos da Índia os navios e descarregá-los aqui nos portos das cidades europeias. Claro que o rei não perde tempo, manda organizar agora uma grande armada, 13 grandes naus, comandadas por Pedro Alves Cabral, e manda-os caminho da Índia. Mas na viagem de ida, por alturas da Páscoa do ano de 1500, eles avistaram umas terras novas, a que puseram o nome de Terra de Veracruz. Um escriturário que ia a bordo de um dos navios, que era Pero Vaz de Caminha, registou com muitos pormenores todos os acontecimentos dos primeiros contactos entre os navegadores portugueses e os selvícolas que encontraram na selva brasileira. Esse documento é uma das obras-primas da nossa literatura de viagens e já com toda a razão se lhe chamou a certidão do nascimento do Brasil. Essas novas terras a ocidente desenvolveram-se rapidamente com a ação dos portugueses. A colonização sistemática e oficial ordenada pelo rei só começa, todavia, em 1530, com a fundação da cidade de São Vicente e a instalação do primeiro engenho de açúcar. É certo que, passados mais de 20 anos, um outro grande navegador português, Fernão de Magalhães, tentou encontrar uma outra rota para chegar da Europa à Ásia. Era a rota do Estreito de Magalhães. Saía-se do Atlântico, entrava-se no Pacífico, atravessava-se todo o Oceano Pacífico e entrava-se no Índico. Mas a verdade é que essa rota revelou-se impraticável para a navegação comercial e a Rota do Cabo continuou a ser a única. O comércio das especiarias orientais ficou assim nas mãos dos portugueses e a cidade de Lisboa tornou-se um importante centro de comércio marítimo. Deixou de ser uma pequena cidade quase ignorada na Europa para ser realmente uma grande cidade europeia. E a partir dos portos indianos, os portugueses expandiram-se numa imensa zona no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. Missionários e mercadores portugueses penetraram na China e, depois de várias tentativas, em 1557, o mandarim de Cantão autorizou-os a instalarem-se definitivamente na cidade de Macau, cidade que veio a ser, até ao princípio do século XIX, o principal e quase único entreposto que ligava a China à Europa. Mas a riqueza de Portugal
durante a época da expansão, é uma riqueza mais aparente do que real e que se apoiava em bases muito frágeis. Realmente nós trazíamos da Índia, onde comprávamos barato, as especiarias e podíamos vendê-las na Europa. Bom, mas na Índia tínhamos de as pagar ou a dinheiro, e nunca tivemos muito dinheiro, ou sobretudo com produtos que faziam falta na Índia, mas que nós também não tínhamos, que era o cobre, a prata, o coral, o chumbo, alguns tecidos preciosos, e tudo isso nós tínhamos que o comprar no estrangeiro. Comprávamos geralmente a crédito e pagávamos um juro que excedia os 25% ao ano. Esse dinheiro era obtido dentro do reino por empréstimos. Esses empréstimos eram titulados pelos famosos padrões de juro. Isto significa que os produtos com os quais nós comprávamos as especiarias nos ficavam tão caros que as especiarias acabavam por não dar lucro. É que para podermos fazer o nosso negócio, tínhamos que assegurar o domínio militar das regiões. É assim que começa a ideia do Império Português no Oriente. Mas além das despesas da Índia, havia muitas outras. Era preciso sustentar os milhares de homens que estavam nas praças do norte da África e para quem era preciso mandar tudo. Era preciso pagar ao pessoal em serviço na corte. A corte que tinha tido 200 servidores na época de Dom João II e 4.000 na época de Dom Manuel. E toda essa gente vivia à custa do que o rei lhes dava. As despesas eram tantas que um tesoureiro, o Fernando Alves de Andrade, a certa altura escreve: nem que o dinheiro se apanhasse com gamelas nas areias da praia, chegava para esta despesa toda. É claro que isto originou um déficit profundo, e isso não é alheio às diligências que o governo português faz para que concedam a Portugal uma Inquisição que inicialmente visava um objetivo: era o confisco das fortunas dos judeus entre os anos de 1536, é o ano em que a bula da Inquisição é concedida, e o ano de 1684 é o ano que eu escolhi, mas que não marca o fim da Inquisição, mas só neste período foram instaurados 20.000 processos pelo Santo Ofício. Em consequência, foram queimados nas fogueiras 1.377 pessoas. Muitas outras foram condenadas. Ora, como calculam, não há ninguém que goste de ser queimado. E, portanto, o que aconteceu é que todos os que puderam fugiram do país. Portugal ficou cada vez mais pobre. E é em plena crise que morre o rei Dom Manuel, que lhe sucede no trono o filho mais velho, que é o rei Dom João III, e como o rei Dom João III, à data da morte, não tem nenhum filho, quem lhe vem a suceder no trono é um neto. Um neto que, quando herda a coroa portuguesa, tem apenas 3 anos de idade. Por isso, o poder é exercido primeiro pela rainha avó, Dona Catarina, depois por um tio-avô, o cardeal rei Dom Henrique, até que o jovem, o pequenino príncipe Dom Sebastião, atinge a idade de 14 anos e começa a reinar em 1568. Devo dizer que é um reinado